Veja, eu creio que nós não vamos, sem dúvida, usar mais tempo do que aquilo que é devido. Conforme diz o pessoal, amanhã é dia de branco, né? Então a gente precisa trabalhar amanhã também, ok? O mês da família, lá na minha igreja, nós fizemos a abertura do mês da família hoje de manhã, mas foi uma abertura quebrada. Porque a gente teve que fazer um sepultamento. Viver em família é maravilhoso, é muito bom. A gente olha para a família da igreja e diz que ainda vale a pena formar família, né? Meu pastor, o pastor Isaías, aborreceu um monte de gente lá na igreja dele, minha ex-igreja, falando que o mundo não tem mais, o mundo não tem mais o direito de receber recém-nascido. Ele dizia isso baseado no que o mundo é atualmente. Nós vivemos uma época muito difícil, em que a maioria das pessoas já não sabe mais o futuro de seu filho e nem de sua filha. É preciso realmente ser o treinador do filho e o treinador da filha. Gostei do tema, né? Eu jogo nesse time. Porque se os pais não se preocuparem em treinar seus filhos, se deixarem de qualquer forma, o problema é muito grande. E nós fizemos hoje um dia de um rapaz, hoje 11 horas da manhã, em que não foi muito bem treinado. E às vezes a gente começa a se perguntar, e eu perguntava, de quem é a culpa? Então quem faz uma caça às bruxas, pergunta de quem é a culpa? Ele entrou no tráfico, foi escolha dele, e acabou morrendo por conta disso. E aí a culpa é da mãe? Não. A culpa é do pai? Não. A culpa é do governo? Não. Porque todos nós temos escolhas. Chegou a idade dele escolher. E ele não fez a escolha na adolescência, ele tinha 22 anos. Uma péssima escolha. Mas assim como esse menino, nós vemos outros meninos e meninas ali na comunidade. Eu pastoreio ali no Vovó da Erva, se perdendo. E ao olhar a igreja enquanto família, a gente ainda diz que vale a pena casar, vale a pena ter filhos, vale a pena constituir família. Mas só quando nós olhamos para a igreja. Porque quando você olha fora da igreja, meu Deus do céu, meu pastor não está errado. Fora da comunidade cristã, a coisa está preta mesmo. Vale a pena constituir família. Hoje eu ouvia também uma senhora de minha igreja, e ela falava assim: pastor, minha neta está fazendo engenharia. Eu falei, glória a Deus, está no 6º período de engenharia. E ela falou aquilo com orgulho. Eu falei, poxa, que bacana. Mês passado vinha para o Rio com o pastor Juvenal. Pastor Juvenal, pastor, minha filha está fazendo medicina. Eu falei, poxa, que bacana. E ele todo orgulhoso. Eu falei, quanto é que o senhor paga nisso? Ah, pastor, eu estou pagando 4.500. É 4.500. Eu tive que vender minha casa de praia e vendi também minha S10. Já quebrei os dois, pagando 2 anos de medicina para ela. Falei, o que mais você tem para queimar? Ele disse que desde que ela era pequenininha, ela passava pelos hospitais, sentia aquele cheiro de éter e falava, papai, eu vou ser médica. E realmente ele está pagando o preço. Irmãos, é uma tonelada de dinheiro. Você consegue imaginar 4.500 todo mês? Uma tonelada de dinheiro. Mas ele falava com orgulho assim muito grande. Irmãos, vale a pena. Gosto do Salmo 127, que diz que o filho da mocidade é como a flecha na mão do valente. Esse mesmo Salmo diz que bem-aventurado é aquele que enche sua casa deles. Esse mesmo Salmo diz que o filho é o nosso galardão. Então é bacana. Quando eu me olho no espelho, eu vejo meu pai. Cada vez mais eu pareço com meu pai.
Meu irmão mais velho foi lá em casa e viu meu filho. E falou que o meu filho parece comigo quando eu tinha 14 anos. E nós olhamos para os nossos filhos com orgulho. É muito bom ter filho. É muito bom você olhar e falar um pedaço de mim. E quando vai para a faculdade é uma maravilha, irmãos. Quando sai da adolescência na presença de Deus é bom. As famílias, irmãos, elas têm fases. Quando nós olhamos para a família cristã, quando olhamos para a nossa família, nós nos perguntamos assim: o que a família mais precisa? O que a família mais precisa? Para entender o que a família mais precisa, a gente tem que enxergar a fase em que a família vive. E aqui há famílias vivendo fases distintas. Portanto, um casal, em família é filhos, não é mesmo? Porque enquanto você é casado e não tem filhos, você é só o quê? Marido e mulher. Família é pai, mãe e filhos. Portanto, família é filhos. Mas você que é casado e não tem filhos, você tem uma mãe e um pai. Ela também tem uma mãe e um pai. Mas vocês ainda não são família. Família é filhos. Você tem que ser chamada de mãe. E você tem que ser chamado de pai. Aí sim, família. Família é filhos. Portanto, o casal recém-casado, aquele que não tem filho, é uma fase maravilhosa. Eu digo que é a primeira fase da família. Você vai para onde quiser, faz o que quer, dorme a hora que quer, enfim, gasta o seu dinheiro com o que quiser. Você não tem filhos ainda para investir nisso. É uma fase maravilhosa. É a primeira fase. Para entender o que a família precisa, é preciso também entender a segunda fase da família, quando vem os filhos. É uma fase maravilhosa, porque você lidar com criança é muito bacana. Todo mundo gosta do seu filho e da sua filha, é bonitinho. Você leva para todo lugar e é bacana. Você tem um controle e é uma fase maravilhosa. Mas aí vem a terceira fase da família: filhos adolescentes. Meu Deus do céu, isso é horroroso. Meu Deus do céu. Essa fase é terrível, gente. É terrível. Quando nossos filhos estão em busca de uma identidade, que ainda não sabe o que quer. Quando a filha também não sabe o que quer, isso é horrível, né? Mas vem a quarta fase: filhos crescidos na faculdade, namorando, e filhos casados. É uma quarta fase. O casal fica mais tranquilo, né? Tranquilo, já casou, está na faculdade, está estudando, e é bacana essa fase. Mas vem uma outra fase, é a fase do vovô e da vovó. Essa é a fase em que você volta praticamente à primeira fase. Vai para onde quiser, faz o que quer, quando seu filho ou filha não traz um peso sobre você. Porque tem pais que não sabem dizer não, aí fica criando neto. E peso terrível, porque não sabe dizer não. Mas você não gosta do neto e nem da neta. Mas os filhos precisam entender que os pais não precisam carregar este peso, ok? Porque já carregaram você. Agora eles têm que curtir. Estão velhos, tem que curtir, tem que sair, passear, ir para onde quiser. Agora eles têm que ter essa liberdade. Essa é a última fase da família, e é uma fase também maravilhosa. Cada fase tem que ser valorizada. É uma fase que o trabalho deveria diminuir na família, tanto quanto a primeira fase. Portanto, quando perguntamos o que a família precisa, é preciso entender essas fases, porque aí você pode responder o que você precisa. Outra indagação também é o que nós aprendemos com as famílias da Bíblia. Irmãos, olhando as famílias da Bíblia, a gente quase pode dizer: eu não aprendo nada com eles. Não aprendo nada com eles. Mas tem sim, tenho que aprender com eles. Se você olhar, irmãos, para Abraão e Sara, irmãos, iam muito bem, até que Abraão resolveu arrumar outra mulher. E a mulher dele empurrou a outra para ele. Vai que eu preciso de um filho. E de repente esse aí é o da promessa, e foi lá com Agar, e a coisa desenrolou
pessoal de escola bíblica aí? 8. Isso tudo, pastor? 8. Teve um com Sara, Isaac. Teve um com Agar e Ismael. E teve mais 6 filhos com uma mulher chamada Quetura. Depois que Sara morreu, ainda teve mais 6 filhos. Mas o grande problema dele, irmãos, é um problema até hoje. Até hoje, esses 2 filhos de Abraão criam um problema. Os árabes e os judeus. Problema até hoje. Os árabes da linhagem de Ismael, filho de Agar, Abraão. E os judeus da linhagem de Isaac, filho de Abraão com Sara. Problemas. Que falar de Isaac e Rebeca? Isaac e Rebeca, irmãos, também uma família problemática. Porque eles não faziam questão de esconder que tinha preferência. Esaú era o filhinho do papai. Vocês sabem disso, o pai gostava de Esaú, porque ele tinha cheiro de homem. Cheiro de homem é fedorento mesmo. Cheiro de homem. O pai gostava porque ele tinha o cheiro do campo. Ele era um caçador. Já o outro não, é o filhinho da mamãe, sabia fazer comida, irmãos. Ué, não é? Ele fez um guisado que o irmão dele perdeu a primogenitura só por causa daquela comida. O guisado que ele fez era o filhinho da mamãe. Isaac e Rebeca tinham preferência e não escondia dos filhos. Isso é ruim. Falar de Jacó, irmãos. Jacó, ele teve 4 esposas. Com a predileta dele, ele teve 2 filhos. E essas 4 esposas, irmãos, guerreavam em casa pela atenção dele. E os filhos guerreavam entre si. Uma bagunça na casa deles. Falar de Davi. Davi também teve várias mulheres. E foi um problema também entre seus filhos. Portanto, quando você olha para as famílias da Bíblia, a gente começa a pensar que lição a gente tira das famílias da Bíblia. E aí eu vou dizer, nós tiramos sim lições. E boas lições. Boas lições. Dentre elas tem 3 que eu destaquei. Não há famílias perfeitas. Não há famílias perfeitas. A tua família não é perfeita, a minha não é perfeita, não existe família perfeita. Toda família tem problemas. Portanto, é importante saber como lidar com esses problemas gerados pela família. À medida que nós aprendemos a lidar com esses problemas, a gente solidifica a casa, confirma a família e é só alegria. Mas sabemos que toda família tem problemas. A terceira lição, Deus quer consertar as famílias. Digo a segunda. A terceira, quanto maior o problema, maior é a bênção. Então nós vamos destacar aqui algumas famílias que citei e que nós vemos assim. Todas têm problema, Deus quer consertar as famílias e quanto maior o problema, maior é a bênção. Eu vou destacar a família de Jacó e Raquel, a família de Ana e Eucana e a família de Davi e Betseba. Todas com problema, mas Deus foi maravilhoso com eles e nos traz lições muito boas. Okay? Jacó e Raquel foi, sem dúvida, um casal que deveria começar bem, mas começou mal por conta do sogro. Porque na cultura do sogro, primeiro deve casar a mais velha. Ele bebedou Jacó na hora do casamento e Jacó ficou chapado. E quando ele deitou lá na barraca dele, o sogro dele empurrou a Lia para ele. E quando ele acordou da bebedeira, já tinha feito a besteira. Ele consolidou o casamento com a irmã errada. Ele gostava de Raquel. Trabalhou mais 7 anos com Raquel e conseguiu casar-se com Raquel. Gente, em meio a toda essa confusão,
conclusão, Raquel queria viver em família e não conseguia, porque ela não podia ter filho. Ela é dona daquela frase que se tornou uma música, acho que da Fernanda Brum: dá-me filho, senão eu morro. Lembra dessa música? Era o clamor de uma mulher, né? O seu nome era Raquel, e tinha tudo que qualquer pessoa quer, mas lhe faltava algo. Mas sem filho não é família, é preciso ter filho, e ela queria um filho. Irmãos, nessa família toda problemática, cheio de problema, 4 mulheres, Deus, irmãos, abençoou essa família, abençoou essa mulher de uma forma fantástica. Deu a eles um filho chamado José. Meu Deus, ele foi o cara. Ele foi o cara, gente. Quem é que não conhece a história de José? Se imaginarmos, irmãos, todo o problema vivido por essa família e destacar José, irmãos, foi Deus que preparou. Aprove a Deus, irmãos, trazer no seio daquela família o homem que iria manter viva a família de Jacó, aquele que levaria o nome da família, aquele que manteria vivo toda a nação de Israel, José, de uma família cheia de problemas. Foi ele, irmãos, que levou a família toda para o Egito por conta da fome que havia na terra. Foi ele que se tornou governador, e foi através dele que essa família toda foi cuidada ao entrar no Egito com 70 pessoas, e sair do Egito com mais de 2 milhões de pessoas. Foi José, uma família problemática, mas Deus, irmãos, ele quer consertar a família. E como quem fala para José, Deus disse assim: José, você vai ser um grande homem. Como quem fala, irmãos, para o pai, para Jacó, fala assim: Jacó, não se preocupa, porque o que vai ser da sua esposa, ou que você vai ter com sua esposa, será um homem que vai fazer a diferença. Eu sei que seus filhos e suas mulheres estão te dando dor de cabeça, mas eu vou te abençoar vidas. É bem possível que a sua família tenha aquele que dá dor de cabeça. Talvez esse seu filho ou sua filha que dá dor de cabeça vai ser esse ou essa que vai te sustentar na velhice. Porque às vezes é assim, irmãos. Aquele que você faz, esse menino é uma peste, amaldiçoar o filho é terrível, que tem gente que faz. Talvez esse que deu todo o problema, ou está dando, é o que mais te ama. Talvez essa que está te dando dor de cabeça vá te sustentar quando você tiver resultado. Porque Deus, irmãos, faz essas coisas. Ele faz conserto na família. E ele fez na de Jacó. Também, se olharmos para a família de Eucana e Ana, irmãos, uma família com muito problema. Ana queria ter filhos porque a outra esposa de Eucana tinha filhos, mas ela não tinha. Ela queria ter um filho, orou a Deus. O profeta Eli viu a mulher orando, Ana orando no templo, e ela estava tomada pelo Espírito de Deus, e quando Eli olhou, falou assim: o que você está fazendo bêbada nessa hora? Ela falou: não estou bêbada, eu estou orando a Deus aqui, e o Espírito me tomou, eu não bebi nada, eu estou pedindo um filho. E o profeta falou assim: pode ir, você vai ter um filho. Pipa teve um filho. E que filho, irmãos? Aquela que tinha vergonha, aquela que era humilhada pela outra esposa do marido, teve o filho, Samuel. Os que profeta foi como Samuel, desde criança, criado no templo. Ela ficou tão feliz que ela deu um filho para o Senhor. A gente até dedica, né? Mas ninguém dá um filho assim, não, é Deus, Senhor. Ela levou o menino depois que desmamou para ser criado. E ele foi uma bênção. Samuel foi uma bênção. Esse menino, esse homem, ele teve a honra de ungir aquele que foi o primeiro da geração de Cristo. Olha que legal, irmãos.
O filho de Ana, de uma família cheia de problema, uma mulher estéril, irmãos, o filho dela ungiu o primeiro da geração de Cristo. Ele ungiu Davi. E isso fez a diferença. Ou seja, Deus ia consertar as famílias. Que falar de Davi e Betseba? Davi tinha muitas esposas e com essa mulher foi uma paixão avassaladora. Ele olhou e gostou da mulher. E aí fez um monte de bobagem. Até o marido da mulher, ele foi um mandante. Cometeu homicídio. Davi cometeu os 2 pecados que não tinham perdão. Só havia 2 pecados que não tinha sacrifício que pudesse aplacar a ira de Deus. Para aqueles 2 pecados, só a morte. E ele cometeu os 2, adultério e homicídio. Os 2. Mas Deus quer consertar as famílias, né? É dessa mulher, irmãos. É dessa mulher que nasce o cara, Salomão, o herdeiro do reino. Às vezes você olha para a sua família e diz assim: não tem jeito. Você olha para o seu pai e fala: só Deus para o meu pai, ou para a sua mãe ou para o seu filho. Você olha assim de não tem jeito. Algumas famílias, irmãos, até abandonam o filho e a filha. E olha só, mais problema do que a família de Davi deve ser. O primeiro filho morreu. E o segundo quem é? Salomão. Davi ensinou Salomão o caminho que ele deveria andar, e Salomão foi um grande homem, fez a diferença e também fez as suas escolhas. Portanto, 3 lições é importante tirar: não há famílias perfeitas, nem a sua nem a minha, mas a gente precisa entender que Deus quer consertar a família, e que quanto maior o problema, maior é a bênção. Desistir da família não é bom. Eu gostaria que você fosse aí no Salmo 127 para a gente trazer a memória o que ele fala, embora eu tenha recitado. Eu gosto disso. Eu gosto desse salmo. Salmo 127. Vamos fazer uma leitura alternada, embora as versões sejam um pouquinho diferentes. Eu gostaria que você ainda assim pudesse ler. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. E o justo será levantado de madrugada, repousa à tarde, comer o pão de todos, pois assim dá ele aos seus amados sono. Agora olha essa, irmãos: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo a porta. Aqui, irmãos, tem uma das coisas maravilhosas para nós que temos filhos e para você que é filho, ok? Seja treinador do seu filho, aponte a direção, mostre a posição e solta. Como flecha na mão do valente, você vai apontar a posição, você vai mostrar a direção e solta. É isso que o salmista está falando, como flecha na mão de um valente. Mostra para o seu filho o alvo, mostra a posição para ele e solta. Acompanha, não perca de vista. Você já viu um arqueiro atirar uma flecha e virar as costas? Nunca. Ele não perde de vista. Ele quer saber se a flecha acertou. E ele vai acompanhando, irmãos, a flecha até lá. Aí sim ele vira as costas.
E assim, irmãos, deve ser nas famílias. Nós precisamos apontar a direção para os nossos filhos e acompanhar, para ver se eles vão acertar o alvo. Não é virar as costas e nem abandonar. Não criamos filhos para nós. Cada um de nós cria filhos e uma hora eles terão que decidir sua própria vida. Por isso no enterro nós buscávamos o culpado da morte do menino, não há culpado. Ensina o menino o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Agora olha só, você tem uma responsabilidade sobre seus filhos até uma idade. Homens 18 e mulheres 21. É preciso apontar a direção e soltá-los a fim de que eles encontrem seu próprio espaço, porque você também tem o seu espaço. É preciso que tanto filhos e filhas, quanto marido e mulher entendam que cada um tem um espaço. E esse espaço precisa ser conquistado, reconhecido e preservado. Antigamente os quartos dos pais eram um santuário, né? Lá na minha casa eu tenho 2 filhos. A minha filha é uma bênção. O meu filho é uma bênção também. Mas a minha filha é uma bênção maior porque me dá menos problema. Meu filho é uma bênção menor porque me dá mais problema. Meu filho é a minha esposa. E minha filha sou eu. Minha filha se parece comigo, meu filho se parece com o estudo. Minha filha ama estudar, meu filho odeia escola. Ele quer ser jogador de futebol. E para ser jogador de futebol ele não precisa estudar, porque o Neymar estudou e é o ídolo dele. Então imagina isso. Minha filha está na faculdade e ele todo ano passa raspando assim. Teve um ano, irmãos, que foi tão raspando que nós não aceitamos. Fomos lá no colégio e brigamos com a diretora e falamos assim: vocês não têm vergonha de passar meu filho? Foi? Lá no Emília. Não tem vergonha de passar meu filho? Aí a diretora: mas o senhor não tinha que estar feliz? Não estou feliz, eu estou triste. Ele não tem condição de passar de ano. Vou dizer, eu vou matricular ele no ano anterior. Ele vai repetir esse ano porque eu quero. Ele repetiu. Ele vai passando, raspando, né? Portanto, os filhos são realmente bênçãos, mas a gente tem que estar de olho neles. Tem os que dão mais problema e menos problema, mas eu não posso desviar os olhos. E eu preciso que ele entender que ele vai construir seu espaço. E eu falava, os quartos são um santuário, né? É um espaço do casal. Minha filha, ela bate na porta, no quarto da gente, pergunta se pode entrar. Meu filho mete o pé na porta e entra. Lá em casa a gente tem banheiro para todo mundo. Nós somos 4 e graças a Deus tem 4 banheiros. Mas ele só vai no meu banheiro. A minha filha não. Vai no dela. Vai no meu banheiro. De manhã cedo, na porta da gente. E filhas. Mas a gente tem que entender que você tem um espaço, deve preservar, deve construir, nem perder seu filho de vista, mas aponta a direção e solta ele. Porque olha só, seu filho, ele vai crescer soltando pipa na varanda, jogando bola de gude no tapete. Ele vai ser criança a vida toda, com flecha na mão do valente, solta e acompanha. Você não pode criar uma redoma em torno do seu filho. Ele não pode brincar na rua. Quando eu fui pastorear lá no Gogó, minha esposa falou assim: nosso filho não vai ser criado no Gogó. Eu nem moro no Gogó. Porque no Gogó é assim, no Gogó é assado, e meu filho está sempre lá no Gogó. Já sai de bicicleta, vai sozinho, vai jogar futebol, ele vai brincar lá com os amigos dele, estou indo lá para a igreja, ele vai para a igreja. Mas no princípio minha esposa não queria. Agora a gente não pode ficar criando um homem assim. Ele precisa aprender a se defender, aprender a escolher. Ele precisa ver as coisas. Ele não pode ficar preso em casa. Joguinho.
Ele não pode ser, perdão, irmãos, meu filho não pode ser um cabeção. Ele precisa dessas coisas. Porque talvez você tenha passado por isso também, você foi criado assim. E aí, qual o problema? Você está aqui hoje, você foi alvo da graça e misericórdia de Deus. Seu filho também o será. Como flecha na mão do valente, só o que acompanha, dá algum trabalho para os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor na cama, toma aí, cuida aí. Né? A gente quer só trabalho para a gente, dá um pouco de trabalho para os anjos do Senhor. Mas como flecha na mão do valente, fica de olho. E no último lugar, irmãos, eu quero tirar mais uma lição aqui. Prepare o seu filho para ser bom. Prepare o seu filho para ser bom. Vou terminar. 1 Reis, capítulo 2, abre sua Bíblia. Prepare o seu filho para ser bom. Nossos filhos, irmãos, eles não podem ser mais ou menos. Porque o mundo não é do mais ou menos. O mundo não é da média, irmãos. O mundo é daqueles que estão acima da média. Então eles, meu filho não quer estudar, vai ser mecânico, mas tem que ser o mecânico. Meu filho não quer estudar, ele vai ser pedreiro. Parabéns, mas ele vai ser um pedreiro empreiteiro, ele vai pegar obra e ganhar dinheiro. Não importa o que ele vai fazer, mas ensina ele a ser bom mecânico, bom pedreiro. Meus irmãos, o pedreiro começou a trabalhar comigo, conheço há mais de 20 anos. Quando eu comprei, irmãos, um golzinho branco, eu fiquei todo feliz. Poxa, eu estudei, afinal de contas eu fiz engenharia. Aí comprei um golzinho branco e eu fiquei feliz. No meu pedreiro, irmãos, ele comprou uma S10 e estacionou do meu lado. E eu olhei para o meu pedreiro e falei, tu é bom. Não importa o que você vai fazer, meu irmão, seja bom. Ensina seu filho a ser bom naquilo que ele vai fazer. Se ele quer estudar ou não quer, não importa, mas ele tem que ser bom. Treine seu filho para que ele seja bom. Você abriu aí em 2 Reis? Então é 1 Reis, capítulo 2. É Davi na velhice falando com o filho dele. Em 1 Reis, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao 4. Ok? Diz assim, 1 Reis 2, de 1 a 4. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: irmãos, isso aí a gente não diz para qualquer um. Ele chamou o filho, ele era adolescente ainda. Salomão era adolescente. Ele olhou para o filho, ele estava no leito de morte. E olhou para o filho e falou uma coisa que a gente não vê mais os pais falando. Mas de vez em quando alguém fala, isso traz à memória tudo aquilo que essa frase pode dizer. Davi olhou para Salomão e falou assim: seja forte e ser homem. Lê aí, está aí escrito. Você já ouviu alguém dizer, seja homem, rapaz? Foi isso que ele falou para Salomão. Seja homem. Tem gente que acha porque nasceu com pinto é homem. E não é nada disso, irmãos. Então assim, seja homem. Está dizendo assim, tenha caráter. Seja justo. Seja verdadeiro. Opte por aquilo que é certo. Escolha um caminho direito. Não faça bobagem nessa vida. Seja homem. Poxa, que palavra, né? Deve ter arregalado um olhão na hora. Que isso, pai? Mas ele diz, está aí, seja homem. Versículo 2. É vocês que vão ler. Lê o 2 aí para mim, por favor. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Olha, seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizer e por onde quer que você andar. Gente, que palavra bacana. Eu olho para meus filhos e falo assim, tudo que eu sou e tudo que eu tenho eu devo a Deus, e se vocês não servirem a Deus, vocês não vão ter nada. Você abre sua geladeira, agradeça a Deus, e quando você tem o seu próprio quarto, agradeça a Deus.
E aquilo que você tem, agradeça a Deus, porque isso aí veio de Deus. E sem Deus você não teria nada disso. Porque nós somos aquilo que Deus produziu em nós. Você consegue imaginar quem você seria sem Deus? Se você não tivesse aceitado Jesus, onde você estaria? O que você teria conquistado nessa vida? Cada um sabe o seu nível de vitória. Mas sem Deus você também reconhece o seu nível de desgraça. Portanto, se você não passar para os seus filhos o que nós somos, é fruto de termos aceitado a Jesus numa determinada idade. Você mesmo é fruto disso, é preciso falar isso para os filhos. Portanto, Davi fala isso para os filhos. Está dizendo assim, Davi, eu digo, Salomão, seja bom. Seja bom. Isso é muito importante. Ele continua, 1 Reis, você está em 2 aí, capítulo 3. 1 Reis 3:3, esse aqui eu quero ler. 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Ou seja, Davi ensinou a ser bom. Agora, olha o que Salomão se tornou, irmãos. Salomão era bom de obra. Ele construiu o templo do Senhor. E não foi qualquer templo, não. Foi o templo. Salomão também, irmãos, ele amou a Deus de todo o coração, assim como seu pai. Ele andou no caminho de seu pai. Ainda ofereceu muitos sacrifícios a Deus. Também foi humilde na sua petição. Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria para cuidar de gente. Olha que legal. Se eu não sei cuidar de gente, é muita gente sobre o meu cuidado, sobre a minha liderança. O que eu vou fazer com esse povo tão grande? Ele falou, me dá sabedoria. Ele foi humilde. Ainda, irmãos, ele foi o mais sábio de todos na terra. Olha que legal. Nunca houve e nunca haverá ninguém mais sábio que Salomão. Havia 3 pessoas muito sábias, irmãos, e a Bíblia fala o nome dos sujeitos. E ele era mais sábio do que esses 3. Você conhece alguém sábio? Salomão era mais sábio do que 3 homens na terra. Esse cara devia ser sábio mesmo. 1 Reis capítulo 4, olha aí o versículo de número 31. 1 Reis 4:31 diz assim: era mais sábio do que todos os homens mais sábios. Ele era mais sábio do que Etã. Etã devia ser um cara. Diz também, ó, ele era mais sábio do que Emã. E ele ainda era mais sábio. Tem outro sujeito aqui, irmãos. Darda. Já pensou? Ele era muito sábio. Salomão. Portanto, irmãos, ensine seu filho a ser bom. E por último, quando seu filho crescer, deixe-o fazer as escolhas. Isso é importante. Eu conheço um pastor muito amigo. E ele, quando era pequeno, queria ser médico. Ele queria ser médico. Mas como ele nasceu numa família muito humilde, ele não conseguiu. Ele acabou se formando em outra coisa, ele fez jornalismo. Mas isso não ia ficar assim, o filho dele tinha que ser médico. Porque ele queria ser médico. E ele, o que ele faz? Em vez de deixar o filho escolher, ele refletiu o sonho dele no filho. Mas o filho queria ser médico? Não queria, e o filho não é médico. Mas ele lutou para o filho ser médico. É importante você deixar o filho fazer escolha. A filha fazer escolha. O filho não pode ser de forma nenhuma um reflexo da sua frustração ou do teu querer. Eu tenho outro amigo que diz assim: meu filho vai ser pastor, eu já chamo ele de pastor. Falei, olha, você pode profetizar sobre a vida do seu filho, mas você não pode fazer as escolhas pelo seu filho. Quem tem que escolher ele. E a sua filha.
Você pode, sem dúvida, indicar o caminho e solta ele. Deixa seu filho escolher, você não teve escolha. Você pode até dar uma sugestão, mas será que é isso que a pessoa quer? A melhor coisa do mundo, sabe o que é? É fazer o que gosta. Quer você ganhe dinheiro com isso ou não. Porque a vida não é ganhar dinheiro. A vida é ser feliz. É legal que você pode dizer assim, eu faço o que quero. Tem um sujeito, irmãos, que nós conhecemos, ele inventou esse negócio aí. A lâmpada. Thomas Edison. Thomas Edison fez uma declaração que impactou todo mundo. Ele disse assim, nunca trabalhei um dia sequer na vida. Sabe por que ele disse isso? Porque ele dizia que ele fazia tão bem o que ele gostava de fazer, que aquilo não era trabalho, era um prazer. Era um prazer. Então é bacana você poder fazer o que gosta. Você está ganhando dinheiro ou não, é outra coisa. Qualidade de vida não é ter dinheiro. Qualidade de vida é fazer o que gosta. Entendeu? Você faz o que gosta. Beleza. Acabou. Está ganhando muito ou pouco, mas é isso que você pode. Isso é qualidade de vida. Não é se matar de trabalhar e nem colocar peso sobre os filhos para que eles da mesma forma façam isso. O ideal é chegar para o filho e falar, filho, olha só, escolha um negócio que você gosta. O que você gosta de fazer? Vai por esse caminho aí. Agora o mínimo tem que aprender. O mínimo tem que aprender. Mas nós não podemos, irmãos, refletir a nossa frustração sobre os filhos. Eles escolhem. As filhas escolhem. Nem sempre aquela pessoa que sua filha escolher para namorar é aquela que você gostaria que ela namorasse. Nem sempre aquilo que seu filho decidiu fazer vai ser aquilo que você gostaria que ele fizesse. Mas ele fez a escolha. Respeite a escolha. Que Deus, irmãos, possa abençoar. Lembrando, pois, trazer a memória aqui, essas 3 lições. Acabou virando 6, né? Mas vamos lá. Primeiro, as famílias da Bíblia nos ensinam que toda família tem problema. As famílias da igreja nos ensinam que Deus quer consertar as famílias. As famílias da Bíblia nos ensinam que quanto maior o problema, maior é a bênção de Deus. E ainda, pegue seus filhos e trate-os como flecha na mão do valente. Aponte o alvo, solte e acompanhe até ele alcançar. Segundo, ensine o seu filho a ser bom. Não importa a escolha dele, ele tem que ser bom. E em terceiro lugar, deixe-o fazer as escolhas, porque você fez as suas e eles têm e elas o direito de fazer delas. Amém? Amém. Glória a Deus, seja treinador dos seus filhos, né? Pastor, vamos orar? Fala com Deus. Vou pedir às famílias para ficar de pé. Eu não quis fazer um movimento, mas lá na igreja a gente botou todas as famílias para sentar juntos, dizer que tudo foi muito bom. Eu gostaria que nesse momento você pudesse orar a Deus, porque eu sei que você pode estar dentro de uma das 5 fases: sem filhos, com criança, com adolescente, com filhos maiores e casados na idade do vovô. Eu gostaria que nesse momento você pudesse, ao orar, falar assim: Pai, muito obrigado porque eu tenho família. Deus, muito obrigado porque é maravilhoso passar pela fase que eu estou passando. Irmãos, vale a pena. Vale a pena. Viver em família é a maior experiência que Deus pode dar a um homem e uma mulher. Portanto, vale a pena. E eu gostaria que você pudesse agradecer a Deus, porque você faz parte de uma, você construiu uma. Fecha seus olhos e ao orar, fecha seus olhos agora, não importa o que o pastor está falando, fecha seus olhos. E eu quero que você visualize o seu filho e a sua filha. Visualize agora. Visualize seus netos, sua nora,
seu genro, visualiza seus filhos, visualiza sua mulher, visualiza o seu marido. E neste momento agradeça a Deus e fale: Senhor, obrigado por cada um deles. Deus, eu trabalho por eles. E eu tenho, a Deus, hoje um motivo para morrer. Eu morreria por eles. Mas também, a Deus, eu tenho um motivo para viver. Eu vivo por eles. Portanto, Deus, muito obrigado por tão grande privilégio, porque o Senhor me tornou bem-aventurado, porque o Senhor me deu o meu galardão, o meu filho e a minha filha, e me abençoou. Obrigado a Deus, porque o Senhor me trouxe a tua presença, e por conta da tua presença eu me torno mais significativo para os meus filhos, porque hoje eu tenho que ensinar, porque eu conheci a tua palavra. Portanto, Deus, muito obrigado. Continua a abençoar, Deus, a minha família de forma espetacular. Continua, Deus, a me orientar a fim de que eu vença meus traumas e possa passar o melhor para os meus filhos. Continua, Deus, a cuidar de mim, a usar de misericórdia comigo, a fim de que eu possa também usar para com meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos. Sim, Deus, eu te rogo assim, Pai, e te agradeço em um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, pode sentar. Deus abençoe. Pastor, obrigado pelo